Abra comigo a palavra de Deus no livro de Provérbios. Ali no capítulo de número 3, nós vamos ler os versos 5 e 6. Provérbios 3, versos 5 e 6. Diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Amém? Coloca a mão no coração, diga a liberdade que você dá para ser ministrado por essa palavra. Senhor, eis a tua palavra que nesta noite tu designa as nossas vidas, aos nossos corações, de acordo com os teus propósitos. Sabemos que ela não torna a ti sem antes cumprir tudo aquilo para o qual ela foi designada. Então, mediante a liberdade do nosso coração, que ela sim venha se cumprir a nosso favor, trazendo direcionamento, ensinamento, instrução, orientação, ensino, que ela venha nortear a nossa vida, a nossa conduta, o nosso comportamento, a nossa maneira de pensar, de agir, de falar, e que na eficácia dela, verdadeiramente sejamos transformados. E eu também, Espírito Santo, te dou toda a liberdade, para que não seja eu a falar, mas sim tu a falar e a ministrar através de mim, e que assim seja. Amém. Pode tomar o vosso assento. Meus amados, a palavra de Deus, ela sempre deixa bem claro que existem princípios ativos para nós alcançarmos aquilo que Deus designa a meu e a seu favor. Como assim, pastor, princípios ativos? Primeiro precisa ser cumprido o requisito para alcançar o benefício. Exemplo mais simples: alguém aqui recebe o salário antes de efetuar o trabalho? Alguém recebe o salário antes de produzir aquilo que foi determinado? Não. A gente primeiro trabalha, primeiro produz, para depois receber o resultado desse cumprimento das nossas atividades, da nossa tarefa, do nosso trabalho realizado. Aí sim a gente tem o benefício. Com Deus é a mesma coisa. Pode verificar que cada uma das promessas de Deus, ela tem um requisito. Ela tem um requisito, ela tem um princípio ativo, e se esse princípio não é cumprido, não se alcança o que está designado por Deus para nós usufruirmos. Mas, pastor, achei que Deus é tão bonzinho, Deus é amor. Mas Deus não é da turma do Danoninho. Esse negócio de chega, me dá. Papai vai analisar se você tem crédito ou não. Alguém saca alguma coisa do banco sem ter lá o valor? Ah, pastor, eu não gostei disso aí não. Gente, Deus ele já fez tudo. E em Cristo Jesus está escrito, ele já liberou todas as sortes de bênçãos para mim e para você. Só que existem princípios ativos. Primeiro, que se eu quero ter acesso a todas as sortes de bênção, Jesus verdadeiramente tem que estar no meu coração, morar no meu coração. Eu preciso ter comunhão, intimidade e relacionamento com Jesus. Porque é através dele, é por meio dele, é para ele, com ele, por ele, que eu alcanço as promessas. Então o primeiro princípio ativo é verdadeiramente Jesus fazer parte da minha vida. Eu ter parte com ele para que ele tenha parte comigo.
E as promessas de Deus não são diferentes. Se eu quero ter verdadeiramente uma vida de sucesso, e aí olha para mim aqui, irmãos, sucesso significa que eu tenho êxito, que eu tenho conquistas, que eu tenho vitórias nos processos da minha vida. Isso significa que para mim ter essas aprovações, eu preciso passar pelas provas. E isso conecta com a realidade que Jesus disse: neste mundo tereis aflições. Então nós temos um jogo para jogar todos os dias. E nesse jogo, se tivermos verdadeiramente com uma conexão profunda com Jesus, a gente já sabe o resultado. Não é 0-0. É sempre vitória para mim e para você. Porque em Cristo Jesus temos as capacitações de nele sermos mais do que vencedores. Mas são desafios diários, é uma realidade diária. Todo dia tem algo a ser superado, vencido, conquistado, mudado, transformado, aperfeiçoado. Há mudanças, há alterações que precisam ser promovidas a cada prova, a cada desafio, a cada momento que enfrentamos aflições, dificuldades, circunstâncias desfavoráveis. Porque às vezes as pessoas acham que o mar de rosas é só as rosas. Não, no mar de rosas tem espinhos. Uma coisa nunca está desconectada da outra. Até porque, as pessoas que são mais próximas de mim sabem que às vezes eu brinco, quando as pessoas vêm me trazer algumas coisas que elas estão enfrentando dificuldade. Geralmente eu largo essa frase. O que é a vida sem emoção? E eu creio que Deus nos coloca diante de aflições, de provas, de momentos desafiadores, para a gente ter essa motivação, para a gente ter essa energia, para a gente ter esse movimento que o tempo todo nos tira de zona de conforto, para nos colocar no jogo onde a gente precisa jogar e alcançar o resultado. E é interessante como muitos desistem. E hoje em dia tem uma geração aí meia complicadinha, que qualquer dificuldade é lágrimas, é desespero, acabou o mundo. O mundo é feito de aflições e a gente não tem como escapar delas. Agora a gente tem o resultado quando a gente realmente ativa mediante a fé e o poder que vem de Jesus diante de cada uma dessas aflições. E quem age pela fé, crendo no poder de Jesus, já tem o resultado positivo. Amém? Mas Deus não nos isenta de passar pelas provas, pelo contrário, Ele coloca as provas. Agora pega essa aí, Ele é tão bonzinho que Ele passa com a gente, mas Ele não faz o que é para a gente fazer. Amém? Provérbios diz: confia no Senhor de todo o teu coração. E não te apoia no teu próprio entendimento, na tua própria percepção das coisas. Mas mediante essa confiança, reconhece-o em todos os teus caminhos. Permite que Ele participe com você dos desafios, das aflições. E aí sim, Ele vai endireitar as tuas veredas. Agora você entendeu que primeiro tem um princípio ativo que parte de você, para você alcançar o resultado
de Deus te promover caminho reto em meio às maiores turbações, você precisa primeiramente confiar nele de todo o seu coração. Agora eu pergunto, como eu posso confiar em quem eu não conheço? É possível? Ninguém tem uma confiança cega. Me apresentaram uma pessoa, aí só porque alguém me apresentou, eu agora já confio nela. Não é assim que funciona. Porque a nossa natureza humana, ela é assim. A gente é desconfiado, a gente é observador, a gente fica analisando as coisas, fica com aquele olhar. Porque a gente não sai se entregando, se abrindo, facinho, facinho. É ou não é? Agora, como que eu conquisto essa confiança profunda em Deus, tendo um conhecimento raso? É possível? A minha esposa, volta e meia, ela diz, a Jaques para mim, porque às vezes eu me irrito com algumas coisas, ela diz, Namur, mas tem pessoas que tu tem que dizer o óbvio. E eu disse, mas é tão óbvio. Aí elas, mas Namur, o que é óbvio para ti não é óbvio para todo mundo. Tá bom. Aí como que você conhece a Deus? Aqui, ó. O óbvio tem que ser dito. Está aqui, ó. Se você pegar João, é no capítulo 1, eu não lembro bem qual é o versículo. Diz ali que eis que o Verbo se fez carne. Ele habitou no meio de nós. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Eu acho que é o João 1, 4, 5. Acho que é por ali. Deixa eu olhar aqui. Bota para mim João 1, 2 aí. Ele estava no princípio com Deus. Quem que estava no princípio com Deus? Volta no 1. No princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Irmãos, aí pega essa aí, irmãos. Revelação do céu. Isto aqui é Deus. E isso aqui está na sua mão. Está revelado. Nos foi dado conhecer quem Deus é, a sua essência, os seus pensamentos, o seu caráter. Está tudo aqui. Como que eu confio em Deus? Conhecendo quem Ele é, conhecendo a sua natureza, conhecendo o seu caráter, conhecendo a sua personalidade, conhecendo o que Ele pensa, conhecendo o que Ele faz, como faz, quando faz, por que faz, de que forma faz. Está tudo aqui. Por que quando chega uma pessoa para mim, doente, enferma, e pede para mim orar, eu olho para ela e eu oro? Porque eu confio no poder de Deus para curar. Porque eu sei que Deus cura. Porque eu tenho certeza que Ele cura. Mas Deus cura todo mundo? Não. Por que Deus não cura todo mundo, pastor? Porque algumas pessoas precisam entender que existem determinadas questões que elas precisam primeiro tratar, trabalhar na sua vida, princípios que elas têm que ativar de Deus na sua vida para a conexão funcionar. Deu para entender? Tem um homem na Bíblia, ele se chama Enéas. Está lá em Atos. Eu não lembro bem o endereço agora, me fugiu da cabeça. Mas eu me lembro que os discípulos chegaram na casa de Enéas
e encontraram ele deitado na cama. E eu penso, tá, irmãos, não está bem assim no texto, mas eu fico imaginando na minha criatividade. Porque o texto diz assim, que os discípulos olharam para ele e disseram: Enéas, não sabes que Jesus te cura? É uma exclamação, não é uma pergunta que os discípulos fazem. É tipo assim, ó, na minha criatividade. Os discípulos veem Enéas deitado na cama. Ô Enéas, o que tu está fazendo aí, cara? Tu esqueceu que Jesus te cura? Diz que na mesma hora ele saltou da cama curado. Por quê? É o poder de Deus. E na hora cai, como a gente diz, né, o pessoal da minha geração, caiu a ficha. Na geração mais novinha, conectou. Aí, é mesmo. Mas os princípios estavam ali, porque ele também era um discípulo. Deus opera. Mas a gente tem que entender que existem questões que nós somos os primeiros a ter que ativar na nossa vida, para depois então Deus fazer a conexão e o resultado chegar. Quando diz confia no Senhor de todo o teu coração, você só acredita na palavra quando você tem essa confiança. O Enéas olhou para os discípulos, abriu a mente. Eu sei que Deus faz isso. E levantou da cama. Conectou. Porque Pedro olhou para aquele coxo na escadaria do templo, próximo à porta de Formosa, e disse para ele: olha, ouro e prata eu não tenho, porque o cara queria esmola. Ele disse: não, ouro e prata eu não tenho, mas em nome de Jesus levanta. Aí um homem que estava há décadas paralisado da cintura para baixo, e aí vamos combinar, né? As pernas mirradinhas, os músculos inativos, os tendões rígidos. O cara saltou e disse que ele entrou pulando dentro do templo. Porque quem confia, maneja, opera e libera o poder. Dá para entender? Pedro não ficou pensando: será que vai dar certo? E agora? Olha o estado das pernas desse homem. Pedro não ficou. Dá para você entender o que eu quero dizer? Ele não ficou duvidando, pensando, imaginando. E agora? Falo, não falo? Ele chegou: cara, eu não tenho. Ouro e prata eu não tenho, mas em nome de Jesus, levanta. O que eu tenho, eu te dou. Como que eu entro num processo de ter essa confiança em Deus? E essa confiança não é de qualquer jeito. Diz que é de todo. Está ali. De todo o teu coração. Não é coisa rasa. Não é superficialidade. É uma coisa profunda, intensa. Todo, totalidade, plenitude. Não é instável. É uma coisa firme, baseada em conhecimento, convicção, numa estrutura que gera confiabilidade. Como que eu chego nesse processo? Primeiro, eu preciso conhecer o caráter de Deus. Para conhecer o caráter de Deus, está à disposição. Está aqui na minha mão. O caráter de Deus se faz revelado em cada uma das ações, interações, movimentos
produzidos por Ele mesmo, que estão aqui relatados. Ninguém confia verdadeiramente em quem não conhece. Agora, quanto mais eu conheço, mais eu confio. Quanto mais eu ando junto, mais eu confio. Quanto mais eu encontro a revelação de Deus nas Escrituras, eu identifico o seu amor, a sua fidelidade, a sua justiça, a sua misericórdia, os seus pensamentos. A minha confiança vai crescendo, porque eu vou identificando quem Ele é. E o caráter de Deus, se você pegar de Gênesis a Apocalipse, Ele é imutável. Ele é sempre o mesmo. Ele não age de uma maneira e depois de outra. Ele é o mesmo. Ele trata cada um como cada um deve ser tratado. Mas Ele não desvia dos seus princípios. Sejam éticos, morais, espirituais, são sólidos, irreversíveis, irretratáveis, imutáveis. Como que eu tenho mais confiança? Me alimentando cada vez mais dessa palavra. Coloca para mim lá, abre aí, Romanos 10, 17. Quem sabe o que está escrito ali? Esse versículo a gente repete bastante. E assim a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Tem umas traduções que dizem a fé vem pelo ouvir e o ouvir da pregação da palavra. Gente, você consegue entender que tudo está conectado com a palavra? Por isso que leitura diária, meditação diária, tempo de qualidade com a palavra é precioso. E não existe isso, eu não tenho tempo. Pode ser que você não tenha tempo porque você fica gastando tempo olhando a vida dos outros. Mas se você usar o tempo que você fica gastando para ver a vida dos outros nas redes sociais, para ler a palavra, você vai ter profundidade e conhecimento de quem Deus é. E isso vai produzir confiança no teu coração. E mediante essa confiança, você altera, muda, transforma qualquer circunstância que você esteja passando, enfrentando ou vivenciando. Porque cada uma dessas promessas tem o amém e o sim de Deus para aquele que crê. Sabe, irmãos, tem um versículo que o próprio Jesus falou, que ele é muito forte, mas a gente cita ele às vezes, ou lê ele, sem interpretar a profundidade do que o próprio Jesus falou. O versículo diz assim, Jesus falando: peça e creia que já recebeu. Você entende o que Jesus está falando aqui? Peça e já creia que recebeu. Ele está dizendo que não é nem para ficar na expectativa, não é nem para ficar esperando, é para já ter a convicção que está resolvido. Porque não é para qualquer um que a gente dobra o joelho e com o coração quebrantado, mediante a fé, pede aquilo que a gente crê, que para quem a gente está pedindo tem poder para fazer. Dá para entender?
Jesus diz, olha, pediu, já fica convicto que está tudo certo. Esse é um posicionamento, mas que é estruturado nessa confiança. Tem gente que tem mais confiança no patrão do que em Deus. Como assim, pastor? Porque o patrão diz, não, daqui 30 dias eu te dou o salário. A pessoa sai da sala do cara e dentro dela já está resolvido. Não, daqui 30 dias eu vou receber meu salário. Não é assim? É ou não é? É porque que a gente não tem a mesma postura, a mesma atitude, a mesma convicção quando Deus diz. Parece loucura isso, irmãos, mas a gente tem essa funcionalidade desvirtuada na cabeça. Por quê? Porque falta conhecimento, falta entendimento, falta profundidade. E está tudo aqui, ó, para a gente conquistar. Se eu quero ter confiança, eu preciso ter uma vida de oração. Lembram aquela palavra, orai sem cessar? Eu preciso ter esse tempo com Deus, porque é esse tempo com Deus que vai promover os resultados dos movimentos favoráveis dele para comigo. Como que eu vou ter experiências com Deus sem ter diálogo com Ele? Como assim, pastor? Irmão, se eu chego, vou pegar o exemplo simples. Se eu chego diante de Deus em oração, clamando por cura, e eu recebo a cura, na minha mente eu tenho certeza e convicção de quem que fez? Deus. É ou não é? É o resultado da minha oração. Mas que esse resultado promove uma experiência concreta do agir de Deus. Essa experiência concreta do agir de Deus faz com que eu tenha mais confiança. Quando eu tenho esse processo de oração e eu começo a ver os movimentos, eu vendo Deus agir, Deus trabalhar, vai fortalecendo a minha fé. A minha fé vai se fortalecendo por ouvir e ouvir a palavra, e a minha fé vai se fortalecendo pelos resultados das minhas orações, de acordo com a vontade de Deus, a qual eu dou como oportunidade para Ele manifestar a sua graça, o seu poder, o seu amor, a sua provisão, sua prosperidade, o seu cuidado, o seu zelo, sua proteção, o seu livramento, o seu conserto, a sua restauração. Todas essas coisas, irmãos, são manejadas espiritualmente pela palavra, pela fé e pela confiança. O que gera confiança dentro dessas questões de experiência? Tem alguns versículos na Bíblia, os mais conhecidos. Deus diz assim: recordar-te-ás, trazei à memória. E o mais conhecido, fazei isto em memória de mim. O que isso significa? A memória da fidelidade passada fortalece a confiança para o futuro. Tipo assim, na Bíblia, existem vários memoriais de ações poderosas de Deus. Tipo, lembram a passagem do Jordão? A nação de Israel chega ali no vale de Nebo, isso na segunda vez, né? Quando eles vêm a nova geração, eles chegam ali no vale de Nebo, diante do rio Jordão,
aguardam as orientações, Deus muda a liderança, Moisés morre, Josué assume, e quando Deus dá a ordem de marcha para Josué, Deus diz, olha Josué, coloca os sacerdotes na frente, carregando a arca nos ombros, e diz que quando ele manda que eles pisem na água, e Deus diz, segurarei a corrente das águas logo acima, e vocês passarão. Deus mostrou que estava com Moisés abrindo o Mar Vermelho, e agora Deus mostra que está com Josué abrindo o Jordão. Dá para pegar? Aí onde é que eu quero chegar? Deus disse assim, diz para o povo de Israel, levar 12 pedras e colocar lá no meio do Jordão, quando vocês passarem. E peguem 12 pedras do fundo do Jordão e coloquem lá do outro lado, em Gilgal, quando vocês terminarem de atravessar. Ficou uma coluna de pedra erigida no fundo do Jordão e uma coluna de pedra erigida em Gilgal. Para quê? Deus diz assim, quando vossos filhos olharem essas colunas de pedra e perguntarem, o que é essa coluna de pedra? Vocês dirão, aqui Deus com o seu poder abriu o Jordão e nós passamos com os pés em seco. São marcos de atuação de Deus. Por exemplo, na minha e na sua vida, nós temos testemunhos. Pelo menos é para ter, né? Pelo menos é para ter, porque fé sem obras é morta, né? Eu creio que todo mundo aqui tem um testemunho do que Deus fez. Eu olhando para esse testemunho, eu me recordo do poder de Deus, que foi suficiente para me prover a vitória. Se ele foi suficiente para prover a vitória, eu tenho um marco referencial de uma manifestação do poder de Deus ali, atrás, no meu passado, então eu tenho certeza que ele tem poder para fazer aqui na frente, no presente. A memória da fidelidade passada fortalece a confiança para o futuro. Irmãos, qualquer problema que eu passo na minha vida, eu olho para trás, não para ver o problema, mas para visualizar o marco referencial do que Deus já fez na minha vida. Porque aí me fortalece a fé. Me fortalece a confiança, dá credibilidade para a minha busca e me dá certeza da vitória, porque aquele que foi poderoso para fazer é poderoso para repetir. Aquele que foi poderoso para movimentar algo grandioso, o que é menorzinho é mais fácil ainda. Lembram que às vezes eu digo, quem já pegou temporal não tem medo de chuva? Porque se você já passou pelo pior e teve vitória, o que é uma situação menor? Referenciais. Quando a gente celebra a ceia, em memória de Jesus, em memória do que ele já fez, do que ele já conquistou, do que ele já liberou para mim e para você. Ele morreu a minha e a sua morte. Ele cumpriu tudo. Pagou toda a dívida. Não tem mais nada em aberto. Está tudo resolvido. Essa memória tem que estar ativa. Para aí, Jesus já resolveu o pior. Não vai dar conta de um problema financeiro, não vai dar conta de uma situação difícil no casamento, não vai dar conta de um problema de doença, de enfermidade, não vai dar conta de uma quebra de relacionamento. Estão entendendo, irmãos? Mas isso vem pela confiança, pelos processos, pelas experiências, pela oração, pela palavra, por eu conhecer quem Deus é. E Ele está aqui todinho revelado.
Se eu leio, eu encontro o caráter dele, a pessoa dele, o amor dele, a maneira com que ele age, com que ele faz as coisas, o seu poder, a sua autoridade, a sua soberania. Como diz aquele versículo, querendo Deus agir, quem o impedirá? Mas o princípio tem que estar ativo. Se o princípio está ativo na minha vida, eu posso confiar que Ele vai fazer. É tudo no meu tempo? Não. Como diz lá em Eclesiastes, capítulo 3, há tempo para todas as coisas debaixo dos céus. Tem coisas que Deus precisa de tempo para trabalhar, tempo para construir, tempo para consolidar, tempo para fazer que aquilo que realmente Ele sabe que a gente precisa, e muitas vezes não é o que a gente pede, mas é o que Ele sabe que a gente precisa, tem um tempo para construir. E nesse tempo, irmãos, a nossa fé é provada. Como assim, pastor? Para dar um exemplo aqui. Eu vi uma charge. Sabe aqueles quadrinhos que tem, às vezes, em alguma revista, jornal? Né? Hoje em dia já não é mais tão comum assim. Né? Mas tinha uma charge de um homem procurando ouro, e ele cavando. E aí, no desenho, no quadrinho seguinte, o ouro tinha mais umas 4, 5 picaretadas. Mas ele cavou. Quando ele estava um palmo de terra para alcançar o ouro, ele desistiu. Sabe o que é que Deus diz a respeito da minha e da sua fé? Seja forte, firme, perseverante. Tem postura, tem princípio. Para mim alcançar o resultado, tem que ter firmeza. Tem que ter perseverança. Agora, no devido tempo, não o meu e não o seu, mas no devido tempo de Deus, a vitória virá. E o resultado não será temporário, porque Deus faz as coisas para serem permanentes. Deus não vem quebrar galho, Ele vem para resolver. Esse período de tempo cria confiança e credibilidade quando eu tenho esses princípios ativos na minha fé. Forte, firme, perseverante. Como diz lá, abre para mim lá, é Tiago 1,3. Lembra o que está escrito lá? Tiago 1,3. Sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. O que isso aqui está dizendo? Que Deus tem um período de tempo para trabalhar os resultados que Ele quer prover na minha e na sua vida, para que nesse tempo a gente aprenda a ter perseverança. Entendendo que a perseverança vai trazer o resultado. E a nossa fé, nesse tempo, ela precisa ser provada. Sabe aquela postura? Não, eu tenho certeza. Ah, mas está demorando, mas eu tenho certeza. Ah, mas já era. Não, mas eu tenho certeza. Porque quem confia tem essa postura. Não duvida. Confiança em Deus é aprender a descansar no seu caráter quando as circunstâncias parecem contradizer as suas promessas. Isso aqui é forte, irmãos. Quando a gente pega lá Abraão,
diz que Abraão creu contra a esperança. Tem gente que lê esse versículo e às vezes não entende como é que eu vou ter uma fé que é contra a esperança, se a esperança é que produz a fé, ou a fé que produz a esperança. Ele creu contra. Por quê? Porque está falando de coisa natural. Ele creu contra a realidade dos fatos. Como assim, pastor? Contra qualquer esperança real. Sara era estéril desde que nasceu. Ela era estéril desde que nasceu. E quando Deus deu a promessa, ela já estava numa idade avançada. E na época que Deus disse, olha, daqui a esse mesmo tempo eu vou te visitar e você estará com o teu filho, ela tinha 90 anos, tinha cessado o fluxo de ovulação, ela não menstruava mais, tudo no corpo dela estava inerte, inativo, e ela ainda era estéril de nascença. Mas Abraão recebeu uma promessa, e ele não queria nem saber se ela tinha todas essas barreiras. E ele tomou ou não tomou nos braços o filho da promessa? Isaac nasceu ou não nasceu? Isaac nasceu de uma mulher que não menstruava, não ovulava e era estéril. Pastor, isso é louco? Pois é. Mas Deus faz. Irmãos, e o que falar de Jó? Todo mundo conhece a história de Jó. Jó é a maior loucura de todas. Aí onde é que eu quero chegar? O cara chegou ao ponto de pegar caco para esfregar na sua carne, de tão feia e deplorável que estava a situação dele. A mulher dele chegou para ele e diz, olha, acaba com essa história, renuncie esse teu Deus e morre. Imagina o desespero dessa mulher, imagina o que ela visualmente estava vendo de realidade na vida dele. Qual foi a resposta de Jó? Teve muitas, mas eu creio que a mais marcante é: eu creio que o meu Redentor vive. E é no texto de Jó que diz que ao cheiro das águas, a árvore envelhecida no tronco florescerá. Jó teve a vida restaurada, casamento restaurado, família restaurada, vida financeira restaurada, saúde restaurada. Porque quem crê, mediante uma confiança profunda, recebe. Dá para entender, irmãos? No hebraico, se você pegar confiar, a palavra é batá. Batá. O verbo batá significa depositar plena segurança, apoiar-se completamente, sentir-se seguro. A ideia não é apenas acreditar que Deus existe, mas entregar-se a Ele com total dependência. E é de todo o teu coração. No hebraico, a palavra lebe ou leve não representa apenas, como a gente tem às vezes a percepção, como a sede das emoções. Ela representa muito mais. Ela representa a razão, vontade, emoções e consciência. Portanto, confiar de todo o coração significa confiar inteiramente, integralmente, seja na razão, na vontade, nas emoções ou na consciência. Não importa o que meus olhos veem, não importa o que os outros dizem, não importa o que o mundo diz. Se Deus falou, Ele é fiel para cumprir.
Quando eu tenho essa atitude de confiar em Deus de todo o meu coração, isso significa que Ele vai promover que os meus caminhos, o que é os meus caminhos? As minhas decisões, relacionamentos, trabalho, família, ministério, seja o que for, Ele vai promover que eu alcance tudo que é favorável da parte dEle, ainda que seja vales profundos, cheio de obstáculo, ainda que tenha montanhas, percursos difíceis, Ele diz que endireita, Ele torna mais fácil. Ele endireitará as tuas veredas. Verbo iachar, tornar reto, remover os obstáculos, fazer prosperar o caminho. A promessa não é ausência de dificuldade. A promessa é que Ele vai estar conosco nas dificuldades. É que Ele vai ir na frente, abrindo o caminho, tirando, lançando fora aquilo que é necessário para que a gente possa conquistar a nossa vitória, alcançar o resultado favorável, ser mais do que vencedor e poder testificar das grandezas do Deus que está na minha e na sua vida. Diante disso, fique de pé. O louvor já pode subir. Resumindo, confiança é aprender a ter dependência total de Deus. É uma confiança integral. É aprender a renunciar aquilo que a minha razão quer racionalizar demais, me tirando do sobrenatural e querendo me enraizar no natural. Deus é sobrenatural. Ele está acima do natural. E a gente precisa aprender a ter uma submissão diária. Deus precisa ser reconhecido em todas as áreas da nossa vida, do nosso coração, da nossa mente, da nossa razão, do nosso entendimento. Por isso, quando diz, confia plenamente no Senhor com todo o teu ser, diz também, não faça da sua própria capacidade de compreensão o fundamento da sua segurança. Mas em cada decisão e em cada área da sua vida, submeta-se à direção de Deus e Ele conduzirá seus caminhos segundo a sua vontade. Se você crê nessa palavra, que Deus hoje está te despertando, te incentivando, te motivando a ter uma confiança mais profunda, mais intensa, mais radical nele. Então, permita-se se entregar, se render, se submeter a Ele como nunca fez antes. Porque Ele diz de todo o coração. É com toda a intensidade. É com toda a vontade. É com todo o querer. É com toda a rendição. Isso nos conecta com aquele outro versículo que diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o demais Ele fará. Te entrega, te doa, te submete. Essa é uma noite de decisão, de abrir mão do controle e deixar Deus controlar.